Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Louvo a Deus por mais essa oportunidade que tenho de compartilhar a palavra de Deus, de compartilhar a mensagem do Senhor ao seu coração, ao nosso coração. Nós louvamos a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós. Neste momento nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor que continue nos dando a paz, nos dando sempre oportunidade de servi-lo, de adorá-lo, de estar na sua presença, buscando a tua face. Bom, hoje eu quero falar sobre a igreja morna e negligente, e nós vamos encontrar uma base aí para estar fundamentando a nossa pregação em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 14 ao versículo 22. Mas antes eu quero orar por nossas vidas. Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome, nós agradecemos a Deus por este momento. O momento que o Senhor concedeu que estivéssemos aqui, ó Pai, neste momento de adoração, exaltação ao teu nome, e pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações e nos dê sempre, ó Pai, ousadia para anunciar a tua palavra, e nos dê humildade, ó Pai, para render aos teus pés, para estar arrependido, ó Pai, daquilo que fazemos que desagrada ao Senhor. Fala aos nossos corações a cada dia e nos dê sempre, ó Deus, a paz no coração, a alegria de te servir e de te adorar. É a oração, ó Pai, que eu faço neste momento, no nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãos, se você puder acompanhar a leitura, vai ser no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14 ao versículo 22, tá? Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. A mensagem à igreja de Laodiceia. A mensagem à igreja de Laodiceia. Abra aí sua Bíblia, acompanhe comigo. A minha tradução é um pouco diferente da sua, mas vai dar para a gente estar estudando neste momento. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz, eu sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que és infeliz, miserável, pobre, cego e está nu? Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrepende-te. Presta atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e junto faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há algum tempo atrás, nós trabalhamos algumas mensagens relacionadas às igrejas da Ásia, que são essas 7 igrejas que Jesus mandou que João escrevesse a elas. E nós percebemos nessas igrejas da Ásia que muitas delas foram aprovadas por Deus, levaram alguns créditos que Jesus disse para eles, olha, eu tenho a favor de vocês, isso, aquilo outro. São questões que foram louváveis diante de Deus. Entretanto, houve coisas também que Deus colocou em relação a essas igrejas,
Tenho porém contra ti. De todas as igrejas, nós vimos aí que havia alguma advertência, com exceção da igreja de Filadélfia. E houve a correção àquelas igrejas, ao ponto de Deus chegar para aquelas igrejas e dizer assim: se vocês não se corrigirem, eu vou tirar vocês dessa cidade. Vocês não têm por que existir, vocês não têm razão de existir se vocês não mudarem de vida, de atitude. Todas as cartas elas têm essa ideia, esse referencial. As igrejas daquela época, não é que as cartas foram escritas somente para 7 igrejas. Nós vimos também que essas cartas eram cartas cíclicas, que eram para estar passando para outras igrejas daquela cidade, porque em uma cidade não havia somente uma igreja, para que os irmãos pudessem entender. O anjo da igreja, essa carta era direcionada ao pastor daquelas igrejas. E nós vimos aqui que da igreja de Laodiceia não foi diferente. A carta foi direcionada ao anjo da igreja de Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém. Tá? Daquele que é o Amém. O Amém usado era como juramento. O Amém é uma promessa acerca da verdade. Então nós percebe que Jesus está usando um referencial aqui, aquele que diz que é o Amém, aquele que é um referencial da verdade. Lá em Isaías, no capítulo 65, no versículo 16, ele se apresenta dessa forma, dizendo que ele é o Amém. Isaías, eu vou ler aqui para nós termos aí uma compreensão melhor a respeito desse Amém. Esse que escreve é o Amém. Isaías 65, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: todos que pedem uma bênção ou fazem um juramento o farão pelo Deus da verdade, pois deixarei de lado a minha ira e me esquecerei das maldades cometidas no passado. Ou seja, quem está falando é alguém que é da verdade. O próprio Jesus, quando ele estava vivo pregando aos discípulos, lá no capítulo 8 de João e no capítulo 14, ele vai dizer que ele é a verdade. Se vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertos. Se vocês conhecerem a verdade, vocês serão transformados. O Amém aqui é aquele que é a verdade. Ele se apresenta como a pessoa que está falando verdade. E então ele escreve essa carta a essa igreja. Essa igreja, ela tem alguns problemas. Laodiceia é uma cidade muito próspera, uma cidade muito rica. Porém, no ano 65, aproximadamente no ano 60, 65, houve um grande terremoto naquela região da Ásia. E aquela cidade ficou totalmente destruída. E Roma ofereceu dar ajuda para os laodicenses, porém eles não aceitaram a ajuda de Roma. Até porque se eles aceitassem a ajuda de Roma, de alguma forma eles estariam devedores com Roma em questão de governo, de Estado. E eles então não aceitaram aquela ajuda de Roma. Laodiceia, ela ficava a 65 quilômetros de Filadélfia, era o centro econômico e judicial para aquela região metropolitana. Você precisava resolver alguma coisa na justiça, você precisava de resolver alguma coisa documental, Laodiceia era aquele lugar, porém uma cidade muito rica. E havia ali também, naquele lugar, algumas fontes termais, né? E por isso que nós encontramos, eu acho que dos textos de Apocalipse, talvez as pessoas mais saibam dizer, e nas pregações fazendo apelo, seria da igreja de Laodiceia. Um dos textos mais ditos
Nos pregadores seria o texto de Laodiceia, aquele assim: eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta eu vou entrar. Nós lemos aqui, no versículo 20, preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com você e farei uma refeição com você e você comigo. Tem um outro texto também, foi nessa carta que Jesus falou isso. Tem um outro texto também muito conhecido, que as pessoas citam, e a gente cita constantemente nas pregações, e chamando a atenção as pessoas a uma vida de arrependimento. É aquele texto: Oxalá, ou és crente ou és frio, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Também esse texto ele se encontra aqui no livro de Laodiceia. A esta igreja de Laodiceia, que é a referência desses textos que nós acabamos de ler. Mas o que nós temos de lição? O que nós podemos tirar de aproveitamento para a nossa vida? O que a gente pode trazer daquela igreja de mais de 2000 anos atrás para a igreja de hoje? O que precisa de haver de mudança na nossa igreja, na nossa vida pessoal, relacionado àquilo que já havia também na igreja de Laodiceia? Vamos a alguns detalhes, que nós precisamos destacar aqui. Aquelas águas termais que tinha ali naquela igreja de Laodiceia, famosa por suas questões terapêuticas. Hoje aqui no nosso centro-oeste do Brasil, no centro, nós temos ali em Goiás algumas águas termais. Muita gente vai para lá para banhar naquelas piscinas de água morna, água quente, e naquele lugar também era um centro de local onde as pessoas iam bastante ali para ter esse momento de lazer, e também existia essa questão terapêutica, curativa daquela água. As fontes de águas termais de Herápolis eram famosas por suas qualidades terapêuticas. Colossos era igualmente famosa por suas fontes de água gelada. A igreja de Colossos, lá em Colossenses, havia suas fontes de águas geladas, e aqui são fontes de água quente. Em contraste com isso, a água disponível em Laodiceia, ela não servia para beber. Aquela água que era tão boa para tratar de questões terapêuticas, aquela água que era morna, havia uma situação naquela água que era desconfortante. Ela não servia para beber, até porque a água morna não serve para beber, mas um fator bastante importante naquela água que precisamos destacar também é que ela cheirava mal. Ela não tinha um cheiro agradável. Era uma água que era limpa, era uma água quente, porém tinha um cheiro desagradável. Ela era ruim. Ela era ruim. Jesus está dizendo a esta igreja, buscando essa referência da cidade, buscando aquilo que eles se orgulhavam de apresentar para todo mundo daquela época. Jesus apresenta algo ruim na vida deles. Embora aquilo parecia ser bom para eles, também era algo ruim. Tá? Jesus estava dizendo que a indecisão do compromisso da igreja com ele era revoltante. As decisões da igreja, aquela igreja, comparando aquela água morna, ela cheirava mal. Ela não tinha um cheiro agradável. Embora as pessoas estivessem ali, embora as pessoas fossem ali, buscassem ali alguma coisa curativa, embora as pessoas fossem ali para buscar algo para si, para se curar, ou para ter lazer, ou para ter esperança, ou para ter uma cura, ou para ter qualquer outra coisa, mas elas tinham um mau cheiro. E Jesus chama a atenção daquela igreja com relação, fazendo alusão à referência deles com relação a ser quente. Jesus chama a atenção deles e falando de Laodiceia, que era fria, água gelada, potável, boa para beber.
não és quente nem frio. As fontes que ele apresenta ali, ele apresenta dessa forma. Apesar dos cristãos de Laodiceia se sentirem prósperos, autossuficientes, no versículo 14, diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, ou seja, aquele que é a verdade, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação. A origem da criação. Jesus está mostrando para ele. Jesus viu de modo acurado a sua condição espiritual, que classificou como infeliz, miserável e pobre. Infeliz, miserável e pobre. Isso está no versículo 17. Mas eu quero pegar, sei, no versículo 15. Sei de tudo que você faz. Talvez você poderia dizer assim: olha, eu vou fazer algumas coisas na minha vida que os irmãos não vão saber. Eu sou membro da igreja, eu não posso contrariar a sociedade, muito menos a igreja, os irmãos. E Jesus diz assim: eu sei de tudo que você faz. Você não é frio. Você não é frio como aquela água de Colosso. Você não é frio. Também você não é quente, você é morno. Você é morno. Você não é quente, você não é frio, você é morno. Eu sei de tudo que você faz. Você nem é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Ó, queridos, a palavra de Deus, ela nos alerta, ela nos chama a atenção, ela nos corrige, ela nos exemplifica, ela nos dá oportunidade para a gente ter uma vida santa, agradável a Deus. E muitas das vezes nós estamos vivendo dentro de uma igreja dessa forma, uma igreja negligente, uma igreja morna, uma igreja fria espiritualmente, não fria no sentido aqui, que o frio aqui ele está sendo de forma positiva. Eu estou colocando aqui o esfriamento espiritual. Não há desejo de orar, não há desejo de ler a Bíblia, não há desejo de viver em comunhão. Uma igreja negligente. Jesus estava dizendo para aquela igreja assim: eu conheço, eu sei de tudo que você faz. Você vive uma vida dentro da igreja, um pé dentro da igreja, outro pé no mundo, praticando coisas abomináveis, que às vezes até pessoas que não têm temor de Deus não vivem dessa forma como você vive. Não age como você age. Ainda tem coragem de dizer que faz parte da igreja. O Senhor Jesus, ele vai cobrar de você: olha só, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor tem nojo da vida de pecado que você leva. O Senhor tem nojo do pecado que está dentro da igreja, pessoas que estão dizendo que são crentes, mas vivem a vida de pecado. Rebeldia contra Deus. Muitas vezes pode dizer assim como a igreja de Laodiceia não quis aceitar a ajuda de Roma quando foi destruída, porque eles se diziam ricos e de fato eram. Eles reconstruíram, se tornaram um império muito lindo, uma cidade maravilhosa. Eles se tornaram. Você diz assim: eu sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Aí Jesus vai dizer, e diz o seguinte: não percebe que és infeliz e miserável, pobre, cego e que está nu? Não percebe? Talvez seu dinheiro não te dá nada. Os seus recursos não podem fazer nada, porque diante de Deus você é miserável, pobre, cego e nu, porque vive uma vida falsa, porque vive um cristianismo fajuto, vive um cristianismo sem compromisso verdadeiro com Deus.
tipo de igreja você está sendo? Igreja morna? Igreja negligente? Ou és quente ou és frio, porque és morno, vomitar-te da minha boca. Igreja negligente é o que mais temos hoje. E o texto continua dizendo o seguinte: eu te aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo. O que Jesus prescreve para Laodiceia requer uma mudança completa de atitude. Jesus chega para aquela igreja e fala assim: ou vocês mudam de atitude, ou então não tem razão de vocês existirem. Porque na verdade estão existindo para ser vergonha. Ao invés de transformar a vida, tem escandalizado vidas e feito com que fique mais difícil ainda de crerem no Evangelho. A autossuficiência de vocês não é disso que eu preciso, porque a igreja ela é conduzida pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo que habita na vida daqueles que são sinceros e verdadeiros, que tem temor de Deus. E não conduz a igreja pelo seu conhecimento ou por sua sabedoria, mas pela dependência de Deus. E o Senhor nos chama a atenção para isso. Ele diz o seguinte: compra de mim ouro puro. Compra de mim o ouro. Do ponto de vista material, o que nós percebemos aqui nesse texto, que muitas pessoas elas acham que a igreja depende delas. Depende do dízimo delas. Depende do recurso deles. A igreja não depende do meu recurso, do meu dinheiro. A igreja depende de Cristo, do temor de Deus, de uma vida santificada, de uma vida com compromisso, de uma vida no temor do Senhor, aonde aqueles que dizem eu faço parte dessa igreja, o Senhor diz assim: amém, esse é verdadeiro. Diz aqui que o ouro ele é purificado do fogo. Do ponto de vista material, eles eram incapazes de comprar o que quisesse. Eles eram capazes de comprar o que quisessem. Eles eram capazes de fazer o que quisessem. Mas do ponto de vista espiritual, eles não poderiam fazer. As suas riquezas não tinham valor. Porque o reino de Deus se faz, se constrói através da fé que nós temos em Cristo Jesus. Ele diz aí que nós seremos, aquelas pessoas precisam ser purificadas pelo fogo. Olha aí versículo 18. Compre também roupas brancas, para que não se vergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. A ideia de roupas brancas aqui representa pureza espiritual. Comprem roupas brancas, representa pureza espiritual. Ou seja, eu não posso ter uma vida, dizer que sou cristão, eu não posso ter uma vida cristã dentro de uma sociedade, dentro de uma igreja, vivendo no pecado, na prostituição, na mentira, na idolatria, na fofoca, na perseguição, na falta de oração, na falta de leitura da Bíblia, na falta de compromisso com o Senhor, com a obra, com o reino de Deus. É isso que o Senhor nos chama a atenção, queridos. Ou a gente é uma igreja pura, santa, ou então nós vamos para o outro lado, ou você é frio da água de Colossos, da comparação do Senhor, que agrada ao Senhor, ou você é quente,
também espiritualmente aquele que é fervoroso. Se você viver uma vida morna, o Senhor vai vomitar. Ele tem nojo. Deus tem nojo desse cristianismo negligente. Nojo. Você está na igreja, mas daí um dia a primeira brecha que aparece você cai no pecado. Você está aqui na igreja levantando a mão, cantando, adorando, na primeira brecha que você tem, você mente. Na primeira oportunidade você engana o outro. Na primeira necessidade você deixa de ajudar. No primeiro momento que surge a oportunidade para você ser devasso, você vai ser devasso nessa vida, prostituindo, adulterando, fazendo tudo o que desagrada a Deus. Uma vida porca, imunda, igreja negligente. E tem coragem de dizer, eu faço parte da igreja tal. Isso não agrada a Deus. Isso é pecado. Se você está aborrecido, eu não estou nem aí. É a palavra de Deus que está dizendo. Se você não está gostando, também não estou nem aí. É a palavra de Deus que está dizendo. Se você... tem gente que pode dizer assim, o pastor está pregando mensagem carapuça. Se é mensagem carapuça, a Bíblia toda é mensagem carapuça. Que a Bíblia toda fala de pecado. E fala pior ainda. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Porque você não é crente coisa nenhuma. Se você é crente, você tem temor de Deus. Você não vai viver uma vida imunda como vivem as pessoas. Pior às vezes que as pessoas do mundo. Ou muda de vida. A palavra de Deus diz, compre roupas brancas. Compre roupas brancas que representam pureza. Tecido de lã negra naquela época, nos artigos caros, na exportação de Laodiceia, era fonte de riqueza material. Isso provavelmente representava a condição espiritual arrogante dos laodicenses. Havia uma cultura deles que eles gostavam de usar roupas escuras, lãs escuras, pretas. Isso já representava, não estou dizendo que usar roupa preta é pecado, não tem nada disso. O Senhor está fazendo uma analogia aqui sobre aquilo que Ele espera daqueles que o servem, daqueles que o adorem. A prosperidade material de Laodiceia se devia também a seu bem conhecido colírio frígio. Eles produziam colírios para o tratamento oftalmológico. E Jesus chega e apresenta aquelas mesmas coisas que eles estavam vivendo naquela época e diz o seguinte: como também comprem roupas brancas para que não se envergonhem de sua nudez e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Eu não tenho vergonha de ser corrigido por Deus. E quando o Senhor fala ao meu coração, eu me prostro quebrantado aos pés do Senhor pedindo perdão, as lágrimas chorando pelo pecado cometido. E o Senhor chama aqui. Se você faz parte de uma igreja, ou diz que faz parte de uma igreja e tem levado uma vida negligente, de pecado, o Senhor Ele te chama a uma vida de arrependimento também. Compre roupas brancas. Coloque colírio nos teus olhos para que você possa enxergar a verdade, para que você possa ver espiritualmente o que Deus pode fazer na sua vida, a transformação que Ele pode fazer. Porque Ele corrige. Se você está sentindo corrigido pelo seu pecado, dê glória a Deus por isso, porque o Senhor te ama e Ele quer te tirar dessa situação errada que talvez você esteja vivendo. Eu corrijo quem eu amo. Se você sentiu corrigido por esta mensagem, adore a Deus. Peça perdão ao Senhor. Aí a palavra de Deus diz o seguinte, aí entra aquele versículo, sim. Agora faz sentido entrar aquele versículo que as pessoas andam falando por aí, sem contexto, sem fundamentação, sem uma base teológica. Eis que eu estou à porta. Eu estou à porta do seu coração, batendo. Eu estou à porta. Preste atenção. Eu estou à porta. Entrarei
juntos seremos. O Senhor quer fazer morada na sua vida, querida. Ele quer ter a alegria de estar na tua casa. Ele quer ter prazer de estar na tua vida. Ele quer cear com você, Ele quer ter comunhão com você. A ideia é de comunhão. O Senhor quer ter uma vida de comunhão com a igreja. O Senhor tem sido fiel com você, independente de como você tem sido. Imagine se você for fiel também ao Senhor, como Deus pode te abençoar. Como Deus pode te abençoar. Seja uma pessoa, seja a igreja, nós precisamos ouvir Jesus batendo. Como igreja, nós precisamos ouvir Jesus batendo. Como família, você precisa ouvir Jesus batendo na porta da sua casa, para você deixar Ele entrar, fazer morada e transformar sua família, transformar sua igreja. Nós precisamos ter uma transformação, nós precisamos de um avivamento espiritual, nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser uma igreja viva e não uma igreja morna e negligente, como Deus corrigiu essa igreja. O Senhor quer fazer uma refeição conosco. Ele quer ter comunhão com cada um de nós. Quero te convidar a orar mais uma vez e falar com Deus. Se entregar ao Senhor, pedir perdão, ser transformado, moldado, impactado pelo poder do Espírito Santo. Santo Deus e bendito Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua correção. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos mostra através da Tua palavra que nós precisamos todos os dias ter uma vida transformada, moldada, impactada pelo poder do Senhor. Nos faça, ó Pai, ser dependentes do Senhor em todos os momentos e em qualquer circunstância. Nós agradecemos o Senhor por tudo e por essa oportunidade mais uma vez que tivemos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida e lhe dê sempre a alegria de viver na dependência do Senhor. Tenha uma semana abençoada. Que Deus os guarde. Amém.